Com a dificuldade que as famílias encontram para tirar parentes do mundo das drogas, surgiram empresas especializadas nesse tipo de serviço. Os funcionários entram em locais perigosos, onde quem manda é o tráfico. Recentemente, um trabalhador morreu numa ação dessas. O serviço geralmente é oferecido pela internet e é contratado por pessoas que querem ajuda para ir em busca de familiares que estão nas ruas por causa do vício. A família dá informações sobre a pessoa que deve ser resgatada e sobre o local onde ela está. Depois de acertado o preço, a empresa planeja a ação, resgata o dependente químico e o leva para uma clínica, que pode ser indicada pela família. O valor da remoção costuma variar entre R$ 600 a R$ 2.000. Alexandre é sócio de uma empresa que resgata dependentes químicos. Ele já entrou em vários locais de risco e conta que participou de uma ação desse tipo na Cracolândia. Nós pedimos para uma pessoa lá dentro, ao qual já conhecia todo o local. Essa pessoa foi até a pessoa, né? Falou que tal horário traria para fora e a gente resgatou fora daquele ambiente. Alexandre explica que para entrar num lugar dominado pelo tráfico, toma uma série de cuidados. A princípio, nós vamos para o local descaracterizado, né? Sem a questão da ambulância, está próximo, e com roupa nenhuma, nem uniforme, né, de trabalho conosco. Fazemos um levantamento local, né? A equipe vai de 4 pessoas, né? Fazemos um contato lá dentro visual com foto, né? E tentamos destinar da melhor forma alguém que traga essa pessoa para fora. As equipes devem ser compostas por várias pessoas, todas bem treinadas. Eu, socorrista, motorista socorrista, os auxiliares de enfermagem, masculina e feminina. 2 auxiliares? Isso, 2 auxiliares. Um rapaz e uma moça que são auxiliares de enfermagem. Exato. A pessoa é colocada nessa maca aqui? Exato, nessa maca. O auxiliar vai aqui, o acompanhante vai aqui ao lado, exato. Tá. Motorista socorrista e o socorrista em APH. E aqui você tem condição de utilizar que tipo de aparelho? Oxigênio. Né, a bolsa de emergência, já teve remoção do paciente estar no meio do mato, está machucado, você precisa fazer os primeiros socorros do paciente. Então, aqui nós temos todo esse aparato para isso. Há pouco mais de 2 semanas, o funcionário de uma outra empresa de remoção desapareceu na Cracolândia. Bruno de Oliveira Tavares, de 34 anos, era do Rio de Janeiro, estava em São Paulo há apenas 15 dias. Bruno veio até a Cracolândia com o patrão dele. Eles estavam à procura de uma jovem viciada em drogas. Os traficantes permitiram que a busca fosse feita, mas desde que a mãe dela viesse até aqui. O dono da empresa deixou o Bruno com os traficantes e foi buscar a mãe da moça. Ao voltar, Bruno já não estava no local. Segundo a polícia, a mãe teria encontrado a jovem que seria resgatada e conseguiu sair de lá. Já o patrão de Bruno foi em busca do funcionário. Ele ficava procurando, perguntando, vendo se achava em algum lugar, tal, de repente se achava alguma muvuca, algum lugar que ele pudesse estar no meio lá, mas a gente acredita que ele já deveria estar em algum cativeiro. Em depoimento à polícia, o dono da empresa relatou que os traficantes disseram que levaram Bruno para trocar ideias com os manos, para averiguar a situação dele, pois Bruno teria dito que era do Comando Vermelho, uma facção criminosa que atua no Rio de Janeiro. Também há a hipótese de que ele tenha sido confundido com um policial, por causa de um documento de bombeiro. Obtivemos a informação de que ele portava uma carteirinha de bombeiro civil. Assim como ele e o patrão deles faziam cursos e tinham o costume de pegar o certificado de conclusão do curso e tirar a cópia reduzida e classificar e deixar na carteira. A polícia chegou a infiltrar agentes na Cracolândia para procurar Bruno. O corpo de Bruno foi encontrado 4 dias depois, nesta esquina que fica a 2 quilômetros da Cracolândia. Estava com vários ferimentos e os punhos atados, desse jeito assim, com fita adesiva. O corpo foi reconhecido por foto pelo chefe de Bruno e por um familiar que veio até São Paulo. O enterro aconteceu no Rio de Janeiro. Com medo de se identificar, o dono da empresa para a qual Bruno trabalhava não quis gravar entrevista. Por telefone, ele disse que é comum que empresas especializadas nesse tipo de trabalho entrem em locais de risco, mas afirma nunca mais pretende fazer remoções na Cracolândia. Gesmiel Félix foi dezenas de vezes na Cracolândia.
Mesmo acostumado ao ambiente, ele reconhece, muito arriscado. Hoje está mais difícil, inclusive eu encontrei resistência da última vez que eu fui, né? Eu fui de uma jaqueta de couro, tinha outro rapaz alto junto comigo também, e eles pensavam que a gente era polícia. E aí que faz a segurança lá, um olheiro, me chamou no canto e falou assim, você é ganso. Eu falei, o que é ganso? Ele falou, você é polícia. Eu falei, não sou polícia. Gismiel conseguiu convencer os traficantes de que estava lá apenas para ajudar. As imagens gravadas por câmeras de monitoramento mostram como funciona o comércio de drogas na Cracolândia. Alguns traficantes aceitam até cartão de crédito. Veja que a máquina fica na mesa ao lado da droga. Nesta outra imagem, o traficante ajeita as balas do revólver. Este outro recarrega uma arma num dos pontos de venda de drogas. Com uma submetralhadora, um dos chefes do tráfico percorre as ruas da Cracolândia. Ele caminha tranquilo, conversa com os usuários. No meio do caminho, dá ordens para destruírem as câmeras de monitoramento. Este outro homem escala o poste. Ele dá marretadas para quebrar a câmera, mas não tem sucesso. O equipamento é blindado. A gravação continua e mostra o momento em que guardas municipais tentam se aproximar da Cracolândia por um estacionamento. Os agentes estavam atrás do suspeito de roubar um celular. Pouco depois, o chefe do tráfico que deu a ordem para destruir a câmera aparece na imagem apontando a submetralhadora para o grupo de guardas municipais. Ele atira. Os agentes fogem. Fabian começou a usar drogas na adolescência. Durante 6 anos, frequentou a Cracolândia. Tomei tiro de traficante, tomei tiro de polícia, apanhei. Fui muito pressionado para roubar, me foi oferecido muitas vezes arma para eu assaltar no farol. Para ele, resgatar um dependente químico na Cracolândia é uma ação mais complexa do que parece, porque interfere diretamente no tráfico. Na verdade, ele está tirando um cliente lá de dentro. Alexandre, o sócio de outra empresa de resgates, afirma que o ideal é sempre tentar convencer o dependente químico a sair por vontade própria. Mas às vezes é preciso usar a força. Existem casos que você vai ter que chegar à mobilização mecânica, restringir o paciente e colocar ele até a maca. O chamado resgate involuntário, quando o dependente químico é levado contra a vontade, é uma ação polêmica. Para acontecer, é preciso ter o laudo de um psiquiatra e autorização do Ministério Público. O documento deve informar o motivo da intervenção. Para este médico psiquiatra, é um recurso que só deveria ser feito em casos excepcionais. A grande maioria das pessoas que é internada contra a vontade, mais de 90%, recai um mês depois da internação. Então, ou seja, é um tipo de tratamento que não funciona. Ainda assim, a gente reserva a possibilidade de uma internação involuntária quando o indivíduo não tem capacidade de se gerir, de se autodeterminar. Fabian, que foi dependente químico, se livrou do vício. Hoje é dono de clínicas para tratar usuários de drogas. Ele só recebe pessoas que se internam por vontade própria. O resgate involuntário, ele vem da internação involuntária, que vem do desespero das famílias. Então, a mãe e o pai tá assim, meu filho usa droga, ele some, ele volta sujo, eu não sei onde ele tá pegando coisa em casa, ou ele fica violento, coisas diversas. O que acontece? Eles entram na internet e começam a fazer um leilão, e procurando para todo lado, dando tiro para todo lado, tentando achar um lugar para tratar do filho. E aí os anúncios dizem R$600 por mês, 500, e fica aquela briga. Eu posso te dizer uma coisa, de cada 10 locais que aparecem na internet, 7 não são clínicas. São pessoas que nem estudaram dependência química e viram aí um mercado. Segundo o psiquiatra, o ideal é estimular a pessoa a pedir ajuda.
voluntariedade é uma questão fundamental para o sucesso de um tratamento. Muitas vezes a pessoa aparentemente não está motivada, mas a gente consegue, através de estratégias de motivação, despertar nela essa vontade de abandonar aquela questão da dependência. Foi o que aconteceu com Raul. Ex-viciado em drogas, ele passou anos morando nas ruas e chegou a frequentar a Cracolândia. Não comia mais, não tomava banho, cheguei a ficar mais ou menos de 2 a 3 meses sem tomar banho, até chegar a situação de chegar a pesar 47 quilos. Há cerca de 8 anos, Raul encontrou o Gesmiel, numa das vezes em que ele foi oferecer ajuda a dependentes químicos. Você quer sair dessa vida? Olhou dentro do meu olho e falou, você quer que eu seja seu pai? Eu não tinha mais a presença do meu pai, como até hoje não tenho da minha mãe. E ele me deu um abraço, e ninguém queria me abraçar naquele tempo porque eu estava sujo. Raul aceitou a ajuda e, por vontade própria, foi para uma clínica de reabilitação. Ficou 9 meses internado. Passou por desintoxicação e depois ressocialização. Hoje, livre das drogas, ele trabalha como instrutor de trânsito em uma autoescola. É a força de vontade dele também.